princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela, está implícito na Constituição Federal e é utilizado para evitar que se considere pequenas ofensas em crimes. Esse é o assunto do quadro Saiba Mais de hoje e por isso a gente conversa com o consultor legislativo João Trindade. Doutor, o que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância, ele, como você já explicou, é um princípio implícito na Constituição. Quer dizer, ele não está escrito em nenhum artigo da Constituição, mas ele decorre de todo o quadro de artigos que a gente tem da Constituição. E de acordo com esse princípio, há uma exclusão, que a gente chama tecnicamente de exclusão da tipicidade material, mas em palavras mais simples, há uma exclusão do caráter criminoso de uma conduta quando ela for alguma coisa irrelevante, quando ela for algo que não chega a lesar o bem jurídico protegido pela norma penal, ou seja, quando ela não chegar a representar realmente um dano considerável ou um risco muito grande àquele bem jurídico. Alguns exemplos que a doutrina geralmente dá, esse exemplo que eu vou trazer agora é do professor Rogério Greco, ele diz o seguinte: olha, imagina que eu vou cumprimentar você e termino com a unha cortando um pouco aqui sua mão. Não chega nem a sangrar, mas fica lá aquela marca. Se a gente for levar a ferro e fogo o que está dito no artigo 129 do Código Penal, você pode me processar por lesão corporal culposa. A lesão corporal que eu causei sem intenção. Mas quer dizer, faz sentido a gente mover o judiciário, o Ministério Público, a polícia, para fazer perícia na sua mão, para me processar, para ao final eu ter uma pena por conta de uma lesão tão pequena? Não faz sentido. Então, o princípio da insignificância, eles têm essa finalidade: evitar que se movimente a máquina penal, que se movimente a máquina estatal de repressão aos crimes para punir condutas que de tão pequenas, de tão ínfimas, não configuram realmente crime. Quais são os requisitos para que o princípio da insignificância seja aplicado? O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência sólida acerca dessa matéria e há um precedente famoso do ministro Celso de Mello em que ele elenca alguns requisitos para que se verifique a existência do princípio da insignificância. Por exemplo, a mínima reprovabilidade social da conduta. O que é que isso significa? Isso significa que não é uma conduta que é reprovada pela sociedade. Não é uma conduta que causa aquela surpresa na sociedade. Por exemplo, um crime como um homicídio, ele nunca vai ser considerado um crime insignificante. Um crime de roubo em que há uma violência ou uma grave ameaça contra a pessoa, jamais vai ser considerado insignificante, mesmo que a coisa que seja subtraída, o bem que seja roubado, seja de pequeno valor. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um furto de alguma coisa muito pequena, por exemplo, vamos dar um exemplo no limite, a pessoa furtou um clipe. Ora, pelo amor de Deus, quer dizer, não há reprovabilidade social. A sociedade não reprova a conduta de quem furta um clipe. Da mesma forma, outro requisito também é a mínima lesão ou a inexistência de lesão ao bem jurídico. O que é o bem jurídico? Bem jurídico é aquele valor social que é protegido pela norma penal. Por exemplo, no homicídio, o bem jurídico que é protegido é a vida. Nos crimes contra a administração pública, o bem jurídico protegido é a própria administração pública, o bem público. Nos crimes de lesão corporal, o bem jurídico protegido já é a incolumidade física. Então, se a minha conduta ela não chega a gerar uma lesão efetiva, real, ao bem jurídico, incide o princípio da insignificância. Veja o caso, por exemplo, de crimes ambientais, em que eu tenho a definição de como crime contra a flora, eu destruir planta ornamental de órgão público. Quer dizer, ser crime destruir planta ornamental de órgão público já é algo questionável, mas aí é uma decisão do legislador. Mas se eu chego e tiro uma rosa de uma roseira do Senado Federal, isso não vai ser considerado crime. Quer dizer, eu estou ao pé da letra, eu estou destruindo uma planta ornamental de um órgão público, mas não é algo que lesione o bem jurídico do meio ambiente. Então,
Basicamente, o Supremo termina destrinchando esses critérios em vários outros, mas basicamente são esses dois critérios. A mínima ofensividade da conduta, ou seja, a conduta não chega a lesar efetivamente o bem jurídico protegido pela norma, e também a mínima reprovabilidade social da conduta, o fato de a sociedade não reprovar efetivamente aquela conduta. Qual tem sido a jurisprudência do STF nesse tema? Infelizmente, ainda existem vários casos que chegam até o Supremo para que o Supremo aplique o princípio da insignificância. Não pela via do chamado recurso extraordinário, que é o recurso clássico que vai para o Supremo, porque esse o próprio Supremo já disse que é uma matéria que não tem repercussão geral, ou seja, o Supremo já limitou a chegada de recursos sobre esse tema via recurso extraordinário. Mas terminam ainda chegando a vários habeas corpus, em que a pessoa não foi absolvida nos tribunais inferiores e termina tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo reconheça esse princípio da insignificância. Como conciliar o princípio da insignificância com o princípio da legalidade? Pelo princípio da legalidade, se a conduta está prevista na lei como crime, ela deve ser punida. Senão a lei cai até no descrédito. Por outro lado, eu não posso usar a lei, muito menos a lei penal, que é aquela que lida com a liberdade mais básica do cidadão, para reprimir condutas que sejam ínfimas, que sejam muito pouco relevantes. Então, a questão é você reconhecer o princípio da legalidade como a regra, mas reconhecer o princípio da insignificância como uma exceção a essa regra geral. Então, por exemplo, uma questão que gera muita intranquilidade, gera muita discussão, inclusive, é a questão da aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, quando o agente é reincidente. Porque pense comigo, você é dono de uma grande rede de supermercados. Alguém furtou um shampoo de R$3. Ora, não faz sentido você mover a máquina penal só por causa disso. Mas imagine que você é dono de uma mercearia no interior. Ora, é claro que um shampoo de R$3 para o dono de uma rede de 300 supermercados é uma coisa. Para o dono de uma mercearia, isso já pode ter algum impacto. E pior, imagine o caso da reincidência. Quer dizer, aquela pessoa, aquele agente, todo dia ou todo mês ele vai lá e furta um shampoo, um sabonete, uma peça de roupa, um bombom. Ora, cada uma dessas condutas vista isoladamente é insignificante, mas a reiteração delitiva, ou seja, o fato de a pessoa já ter cometido vários crimes, às vezes até de forma continuada, pode servir para excluir esse princípio da insignificância. Mas tem que haver uma compatibilização mesmo. O princípio da legalidade é o princípio básico do direito penal e do próprio direito brasileiro, mas o princípio da insignificância, ele vem como um princípio implícito, dizendo que a legalidade exigida para que uma conduta seja punida não é só a legalidade formal. Não é só o crime estar previsto na lei. Ele tem que também ter um outro aspecto, que é a lesão ao bem jurídico. Há casos em que não se pode aplicar o princípio da insignificância? Quais são eles? Existe, e o Supremo tem uma jurisprudência que é muito cuidadosa nesse sentido, de dizer que determinados crimes, neles não se pode nem cogitar a aplicação do princípio da insignificância, pelo fato de que o próprio crime, mesmo que a coisa seja de pequeno valor, ele já afeta o bem jurídico, já causa um risco à sociedade. Existem vários exemplos, mas eu posso citar aqui alguns, como o crime de moeda falsa. O Supremo diz que, mesmo que eu coloque em circulação apenas uma nota de R$2, isso já configura o crime. Ah, mas a nota é de pequeno valor. Certo, mas o que eu estou protegendo não é o patrimônio da pessoa que recebeu a moeda falsa, é a credibilidade do sistema monetário. Você já imaginou o que seria se introduzir uma nota falsa de R$2 não fosse considerado mais crime? Ninguém ia aceitar mais nota de R$2, porque haveria um risco altíssimo de que aquela nota fosse falsa. Outro crime também que o Supremo entende que não se aplica o princípio da insignificância é o crime de roubo. Porque enquanto furto você subtrai a coisa, mas sem violência ou sem grave ameaça, o roubo, que é o que a gente chama comumente de assalto, ele há a subtração da coisa por meio de violência ou grave ameaça, ou depois de ter reduzido a resistência da vítima. Então, mesmo que eu, por exemplo, mediante grave ameaça, eu leve de você uma caneta de pequeno valor, não se pode aplicar a esse caso o princípio da insignificância.
porque a coisa subtraída é de pequeno valor, mas houve a violência, houve a grave ameaça. Então, crimes com violência real ou grave ameaça, ou crimes em que se proteja a administração pública, geralmente o Supremo Tribunal Federal não aceita que se aplique o princípio da insignificância.